Léo, bota depois aí no link, por favor, no chat, o link do seu livro, por favor. Tá. Pessoal, então, bom dia a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui. Eu e o Leonardo vamos, então, fazer um bate-papo em que o Peter vai explicar o livro dele. A gente organizou de uma forma de diálogo que acha que fica mais interessante. Vocês também fiquem à vontade aí para fazer perguntas através do chat. Léo, eu só peço que você dê uma olhada no chat, porque para mim aqui no celular vai ficar um pouco mais difícil. Tranquilo. Mas vamos lá, então. Eu queria agradecer a presença do Anderson, do André, da Desirê, da Fernanda, do Fernando, da Letícia, do Luiz Alberto, da Márcia, do Roberto, da Suelen e do Vitor. A obra que nós estamos falando foi realizada, então, pelo Leonardo, Processo Judicial Eletrônico, Análise em Dupla Perspectiva, Acesso à Justiça e Sustentabilidade. Nesse aspecto, Léo, gostaria de fazer uma primeira indagação para vocês sobre a sua trajetória na confecção desse livro, né? Eu sei que foi oriundo da sua experiência de mestrado. Eu queria, então, que você falasse um pouquinho de como surgiu o livro. Aqui a gente tem vários colegas também que estão entrando no mestrado do IESB e falasse, aproveitando aí também da sua experiência do mestrado. Ok. Primeiro, um bom dia a todos, né? A toda a turma aí da disciplina, né? Do professor Paulo no mestrado. Eu passei, né? Pelo mestrado aqui no IESB com vocês, sou oriundo da primeira turma, a turma 1.5, talvez, porque eu entrei como aluno especial na primeira turma e sou mesmo do fluxo da segunda turma, né, do mestrado. E deixa eu só tirar o som aqui do celular, que tá. E a experiência no mestrado, ao longo do curso, aliás, voltando um pouquinho, até na hora que eu entrei, eu já tinha a ideia, na entrevista, de falar sobre PJE. É um tema que eu sou servidor do CNJ, na verdade, sou servidor do Poder Judiciário desde o século passado, e antes no TST e agora no CNJ. E desde da época que eu estava no TST, eu já me interessava pelo PJE, trabalhei na implantação do antigo Sistema Único de Administração Processual em 2006, que deu origem ao processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. E quando vim para o CNJ, trabalhei com um conselheiro que participava da comissão de informatização do Poder Judiciário, no momento que estava sendo implementado o PJE como sistema único eletrônico, né, de tramitação de autos. Isso em 2013, 2014, 2015. E eu tinha a ideia de estudar o PJE quando entrei na entrevista, conversando com professora Ani, professora Neide, ministro Augusto César, que foram da banca de avaliação. Eu falei do PJE muito no enfoque sobre o acesso à justiça, ligando a ideia do acesso à justiça com a limitação de exercício de direitos sociais ou ampliação, e era isso que era o objeto de estudo inicial. E quando eu fiz especificamente ao longo do curso, com a provocação dos professores, fui publicando alguns artigos e sempre com aquela ideia de esses artigos já serem desenvolvidas, as pesquisas aí já serem frutos de pesquisa, de algo que eu pudesse usar depois para algo, né, que eu pudesse usar depois na minha dissertação. E quando cheguei na disciplina do professor Paulo,
ele, numa determinada aula, nos apresentou a Agenda 2030, né? Não sei, o pessoal está chegando agora, né, professor? Tá, o pessoal, na verdade, não teve nenhuma aula formal ainda, né? Eles tiveram esse evento de lives nessa Entendi. semana. Aí, na próxima semana, vai começar, vamos dizer assim, as aulas Ótimo. formais, propriamente dito. Perfeito. Então, numa das aulas do professor Paulo, ele apresentou num trabalho para a gente a Agenda 2030, que era algo que eu não conhecia, particularmente. Já tinha ouvido falar, propaganda na televisão, falando alguma coisa de desenvolvimento sustentável, mas nunca tinha sentado para olhar quais eram os objetivos e as metas da Agenda 2030, que é algo que provavelmente juntos vocês vão trabalhar nesse semestre. E aí eu me dei conta que eu poderia ir muito além de simplesmente analisar o PJE pela perspectiva do acesso à justiça, mas pensar em enquadrar esse sistema novo, né, de tramitação de autos, de movimentação processual, de exercício do direito no meio digital, com a Agenda 2030 e os seus diversos objetivos de desenvolvimento sustentável. E os links são muito interessantes que a gente conseguiu fazer ao longo eu e o professor Paulo conversando, discutindo, porque existe um objetivo de desenvolvimento sustentável, são 17, né, já dando para aqueles que não conhecem, né, a agenda trata de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para que os países aí tentem implementar até o ano de 2030, e por isso a Agenda 2030, que se dividem em 169 metas. E um desses objetivos é paz, justiça e instituições eficazes, objetivo 16. E dentro desse objetivo, há especificamente uma meta de ampliação do acesso à justiça, né? O acesso à justiça para todos. Então, ali seria o lugar mais óbvio, mais fácil de encaixar o tema, né, do processo judicial com a agenda. Só que em outros objetivos, também há um contato muito próximo, né, de um modelo de justiça que pretende ser digital com a sustentabilidade. Por exemplo, a questão de inclusão, né, de pessoas com os mais variados tipos de deficiência, né? Então, deficiência visual, deficiência auditiva, e como as limitações trazidas pelo PJE podem dificultar essa inclusão. Então, tem uma parte da pesquisa que a gente trabalhou com esse tema. A questão de saúde e bem-estar, que está prevista dentro dos objetivos da Agenda 2030, é um outro tópico que a gente abordou na pesquisa, porque o PJE, e nós todos aí, acredito que colegas, né, atores de diferentes frentes aí do mundo jurídico, defensores, Ministério Público, advogados, magistrados, servidores, sabemos empiricamente, né, das dificuldades que o PJE traz para a saúde, né, dos usuários. Eu, até bem pouco tempo para trás, não usava óculos, e essa exposição que a gente tem à tela, né, o tempo todo, não só no trabalho, mas nas rotinas acadêmicas, mudou muito o nosso jeito de ler hoje, né? O livro mesmo que nós vamos conversar hoje, eu sei que muita gente vai comprar em meio virtual, é o meio mais comum que a gente tem. Eu mesmo tenho ele em meio físico e em meio virtual. Então, essa exposição à tela trouxe aí muitas dificuldades. Questões também de lesão de esforço repetitivo, que a gente já vinha enfrentando no Poder Judiciário e que aumentaram com o PJE, e outros problemas também, né, com aumento de problemas relacionados à depressão. E aí já tem várias pesquisas por conta do isolamento, né, que muitas vezes o PJE
nos dá, e esse momento de pandemia caracterizou muito bem isso. E nós já temos várias pesquisas de associação de magistrados, de associação de servidores, tentando quantificar isso, né, transformar esses dados que a gente conhece aí do dia a dia em números, demonstrar que há um problema sério aí de saúde, de problemas de saúde relacionados ao novo modelo do PJE. Então, existe um objetivo de desenvolvimento sustentável que fala em saúde e bem-estar das pessoas, e lá dentro tem a questão da saúde no trabalho, de doenças, redução do número de doenças ocupacionais, e aí a gente casa o PJE com também esse ponto. E aquele que talvez seja o mais óbvio, né, dos objetivos quando a gente pensa em sustentabilidade, que está relacionado ao meio ambiente sustentável, né? Muitas vezes, quando a gente fala em sustentabilidade, e isso eu lembro das aulas do professor Paulo, no primeiro dia da gente discutindo ali a Agenda 2030, a visão de muitos, inclusive a minha, era que sustentabilidade está ligado à ideia de meio ambiente natural, né? Então, redução de papel, redução de resíduos, né? De tinta, de plástico, e o PJE traz isso, né? A gente não tem mais o papel, os autos físicos, e os autos físicos tinham aquelas presilhas de plástico, tudo isso deixa de ser utilizado e descartado também pelo Poder Judiciário. Então, há uma melhoria nesse ponto. Estou vendo aqui o Roberto Ravazzi, está no chat aqui perguntando o que é o PJE, né? Então, o PJE, Roberto, é o processo judicial eletrônico, como disse o Luiz Carlos Santos aqui, tá? Hoje, praticamente, o último dado que eu tenho, a gente estava com 90% dos tribunais, 92%, 93%, tinha aí um resíduo só de processos que não tramitavam em meio eletrônico. Os processos hoje na justiça, eles caminham pelo meio digital. E aí, a sua pergunta é bem interessante, porque o PJE, ele não é apesar da gente falar processo judicial eletrônico, ele não é uma coisa única, né? E isso foi um grande problema, porque nós tivemos uma legislação, que é a 11.419, que é de 2006. E essa legislação possibilitou que o Poder Judiciário, que os processos judiciais, passassem a tramitar em meio eletrônico, em meio virtual. Isso, então, há 15 anos atrás. E, naquele momento, nós não tínhamos um órgão dentro do Poder Judiciário que uniformizasse a questão administrativa do Poder Judiciário, questões orçamentárias, distribuição de recursos e mesmo as tomadas de decisão, as políticas públicas administrativas do Poder Judiciário, que hoje é o CNJ que faz esse papel. O CNJ ele foi criado com a Emenda Constitucional 45, que é de 2004, de 8 de dezembro de 2004, e em 2006, quando saiu a legislação do processo judicial eletrônico, o CNJ ainda estava se estruturando. Ele foi criado por uma emenda constitucional do final do ano de 2004, foi implantado 6 meses depois, em 2005, e estava se estruturando, funcionava ainda com servidores emprestados do Supremo Tribunal Federal, né? Ele funcionava inicialmente num andar dentro do Supremo, e praticamente eram reuniões só dos conselheiros e com uma assessoria pequena, não estava estruturado o órgão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o CNJ já tem um corpo de servidores, ainda trabalha com muitos servidores requisitados, cedidos de outros órgãos, mas que eu acredito que vai ser o normal do CNJ, até porque, como ele desenvolve políticas públicas para todo o Poder Judiciário, é um órgão que é interessante ter essa troca
com os servidores que estão nos diversos órgãos do judiciário, trazendo as demandas, os problemas que estão enfrentando. Então, acredito que o corpo de servidores do CNJ não cresça muito mais do que ele existe hoje, mas naquela época, lá em 2006, ele estava se estruturando ainda. E essa falta de uniformidade de uma gestão única do Poder Judiciário e a própria autorização que a Constituição dá para que os tribunais tenham autonomia dentro das suas gestões, possibilitou que, pontualmente, algumas iniciativas surgissem tentando desenvolver um processo judicial eletrônico. Isso foi interessante, porque nós pudemos, ao longo do tempo, aí, observar vários sistemas e eleger qual deles seria o melhor, mas foi ruim também porque houve muito gasto de recurso de forma duplicada, né? O pessoal desenvolvendo, cada um tentando inventar a sua roda e tentando botar a sua assinatura no projeto, e alguns projetos que não vingaram, que ficam aqueles projetos só de um momento. Então, hoje nós temos em torno de 20 processos judiciais eletrônicos diferentes. Não temos um só processo judicial eletrônico. E isso é um problema. Mas já tivemos, no passado, mais de 50. Então, hoje nós já conseguimos dar uma boa uniformizada. Pois não, professor? Então, Léo, aproveitando aí essa oportunidade, você está comentando da diversidade de PJEs, né? Essa diversidade acaba sendo que nem a federação, faz com que cada ente da federação possa ter uma experiência própria e cada tribunal pode ter uma experiência própria, então, mas isso dificulta a vida, por exemplo, de um advogado que queira atuar em mais de um tribunal brasileiro, né? Porque cada PJE vai ter requisitos também de configurações de máquinas, né? Então, eu tinha conhecidos que tinham que ter 3, 4 computadores, cada computador configurado para cada sistema, né? Essa preocupação aí da falta de uniformidade foi objeto da sua pesquisa também, não foi? Sim. Sim, essa realidade, né, para nós que estamos aqui em Brasília, era muito comum, né? A gente visitar um escritório de advocacia e o pessoal ter lá salas, às vezes, separadas. Esses computadores dessa sala aqui estão prontos para peticionar, entrar com recurso no TRF da primeira. Esse aqui no TRT da 10ª, esse outro nos tribunais superiores, porque cada sistema tinha seus requisitos para acesso. Uns aceitavam certificado digital, que a grande maioria trabalhava com certificado digital, mas outros trabalhavam com login e senha, outros com a questão dos navegadores. Um tinha que ser no Firefox, outro trabalhava com Internet Explorer, outro com Chrome. Então, os escritórios um pouquinho mais estruturados, que conseguiam ter algumas máquinas, tinham ali máquinas para cada um dos tribunais, para não ficar tendo problema de conexão. Isso foi um problema. E aí, em 2013, então, nós chegamos a ter 50 processos judiciais eletrônicos diferentes. Em 2013, o CNJ analisou esses projetos todos de PJEs que existiam. E aí eu estou falando PJE como um termo mais amplo, né? Mas para, eventualmente, se nós temos colegas que são de outras unidades aí, ou que estão vindo para Brasília agora, que são de outros estados, no Tocantins a gente usava o Tucujures, em Goiás trabalhavam com o Projude, isso há algum tempo atrás, né? No Sul, a maioria dos estados, Santa Catarina, acho que só o Paraná que não, mas Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na Justiça Estadual e no TRF, trabalhavam com EPROC. E PJE, na verdade, é o processo judicial eletrônico, né? Esse EPROC, Tucujures, Projude e tal, são tipos de PJE.
Nós chegamos no passado a ter, então, mais de 50. Hoje em dia, isso reduziu bastante, está em menos de 20. A última vez que eu vi levantamento estava em torno de 17 ou 18, né? Não tenho esse número atualizado de hoje, isso é do final do ano passado. E agora nós estamos caminhando num momento em que o que aconteceu? Em 2013, o CNJ olhou e falou assim: desse jeito não dá. O advogado, o membro do Ministério Público, se ele, o defensor público, se ele atuar em mais de um tribunal, e aí mesmo dentro do seu estado, sem precisar pensar nos tribunais superiores, né? O TJ usa um sistema, o TRF usa um sistema e a Justiça do Trabalho usa outro sistema. Então, no mínimo, 3 computadores ele tem. Se ele tiver que subir isso aí para os tribunais superiores, pode ser que ele enfrente problemas porque sejam outros sistemas. O CNJ olhou e falou, não, assim não dá. E aí, conversando com o AB, com o pessoal da MP, com o pessoal das polícias também, que tinha muita dificuldade na hora de juntar os processos, né, que vinham das investigações, tal, juntar isso no processo nas provas, tal. Então, conversando, as partes todas elegeram um sistema que estava sendo desenvolvido na época pelo TRF da 5ª Região. E esse sistema, praticamente ficamos entre 2 sistemas, que era o EPROC, que era o TRF da 4ª, e o PJE do TRF da 5ª, que tinha o nome de Processo Judicial Eletrônico. E o CNJ escolheu, então, o PJE por questões políticas, de possibilidades até de desenvolvimento, era feito com software livre, a plataforma era, de alguma forma, mais fácil de ser compartilhada, e optou-se, então, por uniformizar numa resolução 185 de 2013 do CNJ, esse PJE, que vinha sendo desenvolvido pelo TRF da 5ª Região. O pessoal veio para Brasília, os desenvolvedores desse sistema, para transformar esse num modelo universal de processo judicial eletrônico. E a resolução é de 2013 e deu um prazo até 2018 para que todos os tribunais migrassem, então, para um sistema único de PJE. E isso começou muito bem. Em 2014, 2015, alguns tribunais que não tinham ainda entrado no mundo virtual, quando foram migrar os seus processos do físico para o virtual, já entraram no novo modelo, nessa parceria aí com o CNJ, já entrando com direto o sistema unificado nacional de PJE, e caminhou durante um período bem. Só que, no final, bateu numa resistência daqueles tribunais que já vinham desenvolvendo suas ferramentas, já tinham gastado recurso desenvolvendo o seu PJE, e que muitas vezes, e não é mentira isso, o sistema deles era melhor que o sistema nacional. E aí era aquilo. Então, nós vamos ter um retrocesso, né? Pô, eu estou hoje tão avançado aqui que eu tenho funcionalidades no meu modelo que o nacional ainda não conseguiu chegar. Vocês ainda estão desenvolvendo aí e eu aqui já estou mais avançado. E aí começou a aparecer resistência, principalmente o pessoal que desenvolvia e trabalhava com o EPROC, que estava bem disseminado na região sul, e com alguns sistemas de São Paulo, por conta do volume processual. São Paulo, a gente sabe, né, que a quantidade de processos em todas as esferas do Poder Judiciário é muito grande. E, tirando a Justiça do Trabalho, que já tem o PJE em todos os TRTs, tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Estadual lá não trabalhavam com PJE. E aí começou alguma resistência na migração para esse sistema, adaptação, e isso ficou numa discussão 2016, 17, 18, e flexibiliza para que possa postergar essa migração para o PJE, desde que comecem a buscar formas de compatibilizar, que
trabalhem dentro do modelo nacional de interoperabilidade. Isso não é uma coisa do CNJ. Existe um modelo que é geral para todos que trabalham com informática, quando eu preciso trocar informação entre sistemas. Tanto que o sistema do Ministério Público não é o mesmo sistema do PJE, que não é o mesmo sistema que as polícias utilizam. Mas existe uma funcionalidade, que é esse modelo nacional de interoperabilidade, que permite que, na hora que eu tenho que exportar dados, eu trabalhe esses dados de saída e que eles sirvam, então, para alimentar o outro sistema, né? Então, essa é a interoperabilidade. E no momento inicial ali, quando esses tribunais começaram com uma resistência maior, o CNJ, então, permitiu que fosse flexibilizada a adoção do PJE, desde que fosse possível que os sistemas conversassem. E aí, caminhamos até 2018, que era o prazo final para a implementação da resolução, e os tribunais não migraram todos para o PJE. Então, nós ficamos, ao final de 2018, com um problema que era uma resolução que foi analisada ao longo do meu trabalho, que dizia que todo mundo tinha que trabalhar no PJE, e uma realidade que os tribunais não estavam todos no PJE. Pois não, professor Paulo? Então, Léo, aproveitando o gancho, houve uma mudança, né, de posicionamento do CNJ. Inicialmente, vamos uniformizar todos vão ser um só, né? Mas aí se verificou, como você colocou, que tinha alguns que já estavam num patamar superior ao modelo único escolhido, né? Então, nesse aspecto, poderia ser um retrocesso. E houve resistência por parte de alguns tribunais nesse sentido, o que é bastante razoável, tendo em vista que cada um gastou dinheiro também para desenvolver o seu padrão, né, de PJE. Aí, essa solução de utilizar a interoperacionalidade, né, ou seja, permitir que um sistema que pode ser feito de uma forma diferente do outro, mas a estrutura de dados deles possam conversar entre si, foi a solução que vem permanecendo, né, no âmbito do CNJ. Aqui no mestrado profissional, sempre há essa preocupação. Os colegas que estão, então, entrando vão ouvir muito essa palavra, né? Preocupação com o produto final. Não basta fazer uma dissertação que tenha uma análise bibliográfica, que tenha uma análise de campo, como foi a sua. A sua, você vai falar depois também para a gente sobre um questionário que você submeteu, né? Então, é bom descrever também esse conteúdo desse questionário nesse contexto. Mas, além disso, a pessoa tem que apresentar um produto. O produto nada mais é do que a conexão ou a interoperacionalidade entre a dissertação e o mundo profissional, né? Você deve contribuir para a sociedade por meio de um elemento que pode ser um elemento normativo, como foi no seu caso, uma sugestão de resolução para o CNJ de como tratar a questão do PJE, tanto no aspecto aí do acesso à justiça, e observa que o acesso à justiça passa pela possibilidade de diferentes pessoas com diferentes tipos de equipamentos acessarem o PJE, né? Então, num termo bem concreto, essa interoperacionalidade facilita, por exemplo, que uma pessoa usando um sistema operacional totalmente diferente, como esses sistemas operacionais de celulares, né, Android ou iOS, comparado com um computador que roda o Windows, que roda o Mac OS, essa questão do acesso e da interoperacionalidade é um elemento positivo nesse contexto. E o outro aspecto da sustentabilidade, né? Então, esse acesso também vai ser para as pessoas que têm deficiência, seja visual, seja auditiva, né?
e vai estar também nesse contexto de facilitar a vida das pessoas. Mas eu queria, então, que você comentasse um pouquinho o seu produto final, que está relacionado à noção de um portal único. Eu acho que o portal único se encaixa nesse aspecto da interoperacionalidade, né? Um portal único, um jus.br, que vai dispor sobre regra de padronização da interface para os canais digitais do Poder Judiciário. Então, essa resolução, que tem cerca de 14 artigos, né? Ela vai procurar estabelecer alguns parâmetros que também você obteve com o seu questionário, né? Então, explica um pouquinho para a gente esse aspecto, por favor. Perfeito. Em 2020, quando o ministro Fux assumiu, ele identificou que esse modelo de interoperabilidade talvez fosse realmente mais interessante do que forçar os tribunais a usar o PJE. E foi editada, então, uma nova resolução pelo CNJ, que é a 385 de 2020. E há aí uma virada no pensamento de como desenvolver funcionalidades digitais para o usuário, para o cidadão, para o usuário do sistema de justiça. Em vez de se pensar em um grande sistema, permite, então, que os tribunais, cada um utilize o seu sistema e, por conta do modelo de interoperabilidade, você comece a pensar em serviços, em aplicações que vão funcionar para cada ato a ser praticado no processo. Então, eu penso num serviço de protocolo que pode ser ou não o mesmo de um PJE, ou pode ser um serviço completamente novo, mas compatível com qualquer um dos modelos de PJE. Eu penso num sistema de audiências ou de sessões e faço esse sistema novo, e aí posso pegar até, talvez, uma solução de prateleira e adaptá-la, como o nosso Google Meet, ou como o Cisco Webex, ou o sistema do Teams, e fazer com que converse com os PJEs. E aí o sistema PJE por trás, ele fica uma coisa de preocupação do tribunal, de compatibilizar com os diversos serviços que estão sendo pensados. Então, a atual resolução, que é a 385, ela se preocupa com o lado de desenvolvimento do pessoal da área de TI dos órgãos CNJ. Ela é uma resolução que ela pensa num modelo colaborativo. Em vez de estarmos cada um aqui desenvolvendo na íntegra um sistema inteiro de processo judicial eletrônico, nós vamos desenvolver pedaços e compartilhar essas soluções para que elas se integrem. Só que isso está sendo pensado nessa resolução pela ótica do desenvolvedor. E um problema que eu identifiquei na minha pesquisa, no levantamento, é que o usuário não tem sido objeto de preocupação ainda pelo CNJ. Então, as reclamações, muitas vezes, e isso ficou claro com a pesquisa, que eu apliquei uma pesquisa no âmbito do TJDFT com magistrados, e foi representativo, inclusive, a adesão das respostas, né? Tivemos aí um percentual alto de magistrados respondendo, ainda mais no momento de pandemia. Eu tive que apresentar o formulário só em meio eletrônico, encaminhar isso por WhatsApp para o pessoal e consegui um bom retorno. E a maior queixa do pessoal era a falta de usabilidade. A gente identificou isso. Os sistemas, independentes de ser o sistema que o CNJ usa, que o TJDFT estava com algumas adaptações ali, ou mesmo que alguns magistrados utilizavam sistemas diferentes nos juizados especiais,
e aí conversando com pessoas que usavam outras funcionalidades em outros estados, nenhum deles tem aquela cara que a gente está mais acostumado de navegação na internet. Um ou outro tenta ficar próximo com isso, mas a usabilidade normalmente ela não é tão simples como navegar num sistema de internet. Mais ainda, um outro problema, nenhum PJE até hoje, estamos com alguns projetos pilotos, funciona dentro de celular. E a gente sabe que o acesso, né, maior das pessoas, em especial, não tanto os advogados, mas as partes, quando querem acompanhar o seu processo, vão utilizar. A gente tem aí os números, e isso está também na pesquisa, da importância do smartphone para a divulgação do acesso à internet no país. Né? A grande maioria das pessoas acessa a internet por meio de aparelhos smartphones. E o sistema PJE não é compatível com o smartphone. Então, a nossa proposta, no final, no trabalho de conclusão, foi uma resolução criando um portal de contato cidadão, e aí cidadão, todos os atores do sistema de justiça, inclusive as partes, né? Advogados, membros do Ministério Público, defensores, magistrados, servidores, todos num ambiente único, semelhante ao que existe hoje já no Executivo, que é o GovBR. Né? Então, as aplicações hoje, você quer acessar a sua carteira de motorista, antigamente a gente entrava aqui no Detran do DF. Hoje em dia você entra lá no GovBR e tem uma aplicação no GovBR que você baixa no seu celular e vai ter acesso à sua carteira de motorista. Seus dados do INSS, pagamento de INSS. Antigamente você entrava no site do INSS. Hoje em dia você entra numa plataforma do Executivo Federal, que é o GovBR. Então, a gente nem sabe muito bem aonde que a gente acha a aplicação. Né? A gente vai lá, entra naquele GovBR, é uma senha única, e ali ele tem as várias funcionalidades que você precisa. Eu preciso ir no INSS, eu preciso ir no Detran, eu preciso... Ele acaba sendo um portal único em que você nem sabe o que tem ali por trás. Como que o INSS desenvolveu aquela funcionalidade, como que o Detran fez aquilo, mas você interage via um app único e consegue o resultado que você precisa. A ideia é mais ou menos essa, criar o JusBR, e aí não importa se você está precisando ir para peticionar um documento no TRT da 10ª região ou participar de uma audiência no TRF da 1ª região, você vai acessar um único local e nesse único local vai ter uma aplicação lá. Se você veio aqui para participar de audiência, clique aqui. E você vai dar o número do seu processo e vai localizar a audiência que você tem que participar. Se você quer peticionar um documento, entre aqui. Independente de onde qual é o tribunal, o sistema por trás vai resolver isso. A interação do usuário vai ser com uma aplicação que ele não vai ter que ficar entrando, são 91 tribunais. Ele não vai ter que ficar entrando como ele tem que fazer hoje, cada vez em um tribunal diferente. Ele vai entrar numa aplicação única, num portal único, que seria esse JusBR, e lá dentro todas as funcionalidades dos tribunais estarão de uma forma mais amigável para o usuário, por serviços e independente de qual tribunal é o tribunal que eu vou ter que me relacionar, no caso, né? Peticionar, participar da audiência, participar da sessão. Então, a ideia é criar uma plataforma única de interação entre o usuário do sistema de justiça e os diversos órgãos do Poder Judiciário. Né? Essa foi a proposta de regulamentação que eu apresentei como conclusão do trabalho e estou chamando, né, inicialmente, chamei isso de JusBR. Já encaminhei isso ao CNJ, já conversei com o pessoal da área de TI, e é hoje algo que vem sendo pensado, né? Dentro da área de tecnologia da informação do CNJ, o pessoal vem pensando nessa plataforma única
como desenvolver uma funcionalidade de integração dos tribunais para que o usuário tenha um acesso só para o Poder Judiciário, que ele não precise ficar configurando máquinas, ficar se preocupando com a definição de navegadores, definição de tipo de acesso, se vai ter uma senha. Hoje em dia, o advogado tem a senha do seu certificado digital, ele tem que ter a senha de login de um determinado tribunal, a senha de outro tribunal, e muitas vezes não pode ser o mesmo tipo de senha, porque até na definição das senhas há requisitos diferentes. Ele vai entrar, vai logar no JusBR, como a gente faz hoje naqueles sistemas que já estão no GovBR, com uma senha única do GovBR. A própria carteira de vacinação hoje do SUS está dentro do GovBR já. Então, quando a gente entra naquele aplicativo do SUS, que você pode baixar no celular, ele é um aplicativo que vem do GovBR. Na hora de você logar naquele sistema, a sua senha é a senha do GovBR. Né? Então, não sei se o pessoal já baixou, já utilizou, acabou que ficou muito popular por conta da vacinação nesse momento, mas se você for entrar em outra aplicação que está dentro do GovBR, vai ser com a mesma senha que você usa na sua carteira de vacinação, né? No seu passaporte de vacinação. Então, a ideia é essa, nós temos um JusBR que vai ser um lugar único em que as pessoas vão se logar e ali dentro ter várias aplicações para os diversos serviços prestados pelos órgãos do Poder Judiciário. Sim. Continuando, então, é interessante essa sua colocação. Depois eu passo a palavra para o Roberto, que vai fazer pergunta, então, aí ao vivo e a cores. Essa sua colocação do portal vai parecer com um sistema aí do IGov, né? Um sistema que está cada vez mais crescendo e que é uma tendência também mundial, né? Lembrando, pessoal, que o nosso mestrado ele é mestrado em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Às vezes você vai achar que a sua dissertação vai estar mais no âmbito de direitos sociais, e acredito que a maior parte de vocês tenham essa visão. Às vezes vocês vão achar que está mais nos processos reivindicatórios, mas às vezes vocês vão ver que ela pode estar numa intersecção dos dois. É mais ou menos o que aconteceu com o trabalho do Leonardo Peter, porque ao falar do acesso à justiça, ele simultaneamente está falando de um aspecto aí de um direito social, que é a possibilidade da pessoa participar efetivamente do serviço do Estado, de dizer o que cada um tem direito, né? A jurisdictio, né? O dizer e resolver conflitos, lides, conflitos de interesse intersubjetivos. Isso é um direito material, que é um direito social, que, por outro lado, vai ser instrumental, né, para garantir, inclusive, questões envolvendo o direito trabalhista, envolvendo aí o direito de moradia, o direito de transporte, todos esses elencados lá no nosso artigo 6º da Constituição, que vai cada vez mais crescendo, né? E tem um aspecto instrumental de reivindicação, né? Que é um mecanismo que permite que a sociedade se comunique com o governo. Então, observa que, muitas vezes, vocês vão conseguir dissertações que vão pegar essas duas intersecções, né? Da bola dos direitos sociais com a bola dos processos reivindicatórios. Nesse aspecto também, Léo, o seu questionário ele tinha 3 partes, né? A primeira parte identificava a pessoa, então perguntava qual a faixa etária da pessoa, qual a escolaridade, quanto tempo a pessoa está utilizando o PJE, né? E quantos processos a pessoa usa o PJE, mais de 100, de 51 a 100, e se foi treinado para usar o PJE,
E tinha um aspecto muito interessante na nona pergunta dessa parte 1, que era o acesso é realizado por quê? Por smartphone, por tablet, por desktop, por notebook, né? Eu queria que você comentasse aí na sua pesquisa a maior parte das utilizações. Você tem esse acesso aí? Se for o caso, até pode colocar um gráfico de alguns gráficos que você fez, mas especificamente, a maior parte estava acessando por desktop. Eu acho que essa é a resposta, né? Mas gostaríamos, então, de saber. E outro aspecto muito importante quando você usa a informática é o aspecto da segurança, né? Você quer uma facilidade de uso, a navegabilidade, né? Você quer ter uma experiência de usuário intuitiva, mas, por outro lado, você quer segurança. Segurança de tal maneira que o PJE não desrespeite, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados. Não é que você utilize o PJE indevidamente para fazer pesquisas sobre, por exemplo, o horário em que as pessoas podem ser servidores públicos ou podem ser advogados, estão trabalhando ao longo do dia, né? Então, você poderia, pelo fato da pessoa estar logada no PJE, com base no PJE, indicar os momentos em que a pessoa está efetivamente trabalhando no PJE. E, com isso, eventualmente, fornecer uma informação. Não, essa pessoa aqui é picareta, só trabalha 1 hora por dia no PJE. Então, tem esse aspecto também da segurança, tratamento dos dados com relação ao aspecto do sigilo, da privacidade, né? Vai ter a segurança dos dados no sentido de que outra pessoa não possa entrar em seu nome no PJE e fazer para o seu cliente uma movimentação que não é a dele, desejada, né? Então, o hackeamento do PJE é um elemento que tem que ser também observado. E aí, nesse contexto, nós vivemos um mundo em que o hackeamento é cada vez mais frequente. Eu queria que você comentasse um pouquinho também essa questão da preocupação do CNJ, dos órgãos do Judiciário Geral, com a questão da segurança dos dados que estão tramitando aí no PJE. Tendo em vista também que a gente sabe que muitos processos são sigilosos, né? Ou seja, as partes podem consultar, mas nenhuma outra pessoa deve ter acesso a eles. Perfeito. Passamos a palavra ao Roberto antes? Pode ser? Sim, deixa o Roberto. Pode integrar a sua pergunta aí, Roberto. Aí depois você responde as duas. Diga lá, Roberto. Ok. Bom dia, senhores, senhoras. Bom dia, professor Leonardo Peter. Bom dia, professor Paulo Leite. A minha pergunta, em parte, o professor Paulo Leite já fez, né? Que seria, a primeira pergunta seria a interoperacionalidade, ela não tornaria o sistema vulnerável aos hackers, né? Que o professor Paulo Leite já comentou, né? Porque devido ao acesso, né, de vários órgãos, várias entidades, né? Então existe essa possibilidade dos hackers adentrarem ao sistema, e hoje a nossa guerra hoje, digamos assim, porque eu sou militar, né? A nossa guerra hoje em dia é de informação, né? É uma guerra de informação. A outra pergunta seria o seguinte: eu vou contar uma história primeiro, depois eu colocar uma citação e depois eu recorro à pergunta. Eu tenho um amigo meu que morou na China um tempo, e ele estava contando que o sistema lá, em que pese o Partido Comunista Chinês, mas a parte administrativa é interessante, ele estava me contando que na China, se o senhor bater o carro do senhor lá num cantão daqueles lá da China, e chegar a notícia numa delegacia de polícia, a administração pública toda fica sabendo ao mesmo tempo que o senhor bateu o carro lá naquele cantão lá na China, entendeu? E não só a administração, por exemplo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, não. A administração pública toda. Ela fica sabendo naquele momento
que o senhor bateu o carro lá, se alguém pesquisar, o senhor bateu o carro lá naquele cantão lá. Então, pelo que o senhor falou aí, esse GovBR eu já andei pesquisando nele, é bem interessante mesmo, né? Ele seria uma plataforma, digamos, geral, né? Nem seria Gov, seria ADM-BR, né? No momento está só Gov, porque provavelmente é do Executivo. A pergunta, depois de contar essa história, a pergunta seria a seguinte: o senhor crê que o JusBR poderia ser incorporado ao GovBR também? E só seria em... A primeira pergunta seria: o senhor crê que o GovBR poderia ser incorporado ao GovBR também? A segunda pergunta: o senhor entende que esse sistema ele é só em celular ou ele pode ser também em computadores pessoais? E a outra pergunta é: o que o senhor pensa acerca da transparência dos atos administrativos, uma vez que se todo esse cabedal de dados se concentrarem em um só sistema, por exemplo, o GovBR, o que o senhor pensa sobre a transparência, né, nesse caso? Por que eu fiz essas perguntas? Eu sou militar e a gente lá é muito organizado, a gente procura sempre pensar 10 anos à frente, né? Os Estados Unidos sempre pensa 400 anos à frente, a gente pensa em termos de 10 anos à frente. Mas o senhor sabe, professor Leonardo, que alguns órgãos no meu caso, da minha instituição lá, o órgão está no andar de baixo, o outro órgão está no andar de cima e eles não se comunicam. O sistema não se comunica. Então fica aquele samba do crioulo doido que as pessoas os órgãos não se comunicam e acaba que os órgãos têm que usar papel para tentar se comunicar. Entendeu? Então, seriam essas perguntas aí que eu gostaria de fazer. Não sei se o senhor conseguiu anotar todas, mas seriam essas aí. Muito agradecido pela atenção e bola para frente. Beleza. Obrigado pela participação aí, Roberto. Vamos ver logo. O Luiz Carlos quer falar logo? Quer alguma coisa assim para juntar? Não, é rápido, é só uma dúvida, um questionamento com relação a tanto a atuação do CNJ como com relação a um eventual futuro, né, programa. No caso, seria com relação se tem alguma previsão específica, alguma inovação na área de conciliação e mediação de conflitos. Pois conciliação também é uma forma de acesso à justiça, né, chamada justiça multiportas, e no caso do DF, hoje em dia, alguns juízes do juizado especial, antes que... Nesse ponto, eu não concordo, mas eu entendo que para você ingressar com uma ação no juizado especial, principalmente quando é de direito do consumidor, ele fala para entrar primeiro no consumidor Gov. Eles questionam se, primeiramente, você já abriu uma reclamação no consumidor Gov, para tentar haver uma conciliação ali prévia, né, antes de você ingressar no judiciário, na justiça. Mas aí, no caso, é um entendimento meu. Às vezes eu acho que vai contra a razoável duração do processo. Se uma das partes não se manifesta, né, se ela não manifesta expressamente que ela não gostaria de conciliar, ainda assim a gente já previamente, muitas vezes, já sabe que não vai haver chance de conciliação, mas existe uma audiência em que as partes pedem tempo, vão lá, dizem que não vão conciliar, para posteriormente, depois, ainda ser indagada uma audiência de instrução. E quem perde com isso, na verdade, é a parte hipossuficiente, porque quanto mais tempo o processo for se arrastando, né, melhor para a parte que tem mais condições financeiras de arcar com o custo do processo. Então, na verdade, se o programa tem alguma previsão, alguma interface com relação
não só ao consumidor Gov, mas com relação a essa parte de audiência de conciliação e mediação de conflitos. Perfeito, Luiz. Vou tentar resolver todas as questões que foram passadas aí. Luiz, vou começar então já pela sua, que tá, não sei, provavelmente esse é o seu caminho dentro da dissertação. Você está querendo trabalhar com isso? Não? Com conciliação? Não. Não? Dentro da sua proposta de eu já escrevi bastante sobre conciliação, acesso à justiça, essa parte de mediação de conflito, entendi, mas não vai ser a minha linha porque, assim, o sistema em si hoje, o PJE, ele não tem uma ferramenta específica para conciliação. O que pode acontecer, e aí isso eu sei que já funciona em alguns, se há um momento ali que é possível tentar uma conciliação, ele vai, dentro da funcionalidade, dizer que foi encaminhado para a tentativa de conciliação e vai utilizar uma das salas de audiência para realizar uma audiência de conciliação. Mas não há uma obrigatoriedade de realizar ou não. Esse modelo que vem sendo adotado nos juizados especiais, eu particularmente sou um entusiasta da conciliação. No CNJ, nós temos o CNJ ele tem 13 comissões permanentes, de várias áreas, né? Inclusive, uma das comissões permanentes cuida da justiça militar, Roberto. Então, assim, nós temos uma justiça militar própria no Brasil, dentro da estrutura do Poder Judiciário. O Roberto falou que é militar. Existe uma comissão de aperfeiçoamento da justiça militar, que normalmente é uma justiça meio esquecida, até quando a gente fala das esferas de poder. E tem uma das comissões que cuida das soluções adequadas de conflitos, né? E aí trata de mediação, de arbitragem, de conciliação. E existe já ferramentas pré-processuais, ferramentas que eu digo virtuais, né? Para que as partes, antes de levar o caso ao judiciário, possam tentar, num sistema que não é esse do GovBR, é um sistema desenvolvido pelo Poder Judiciário, que poderia estar sendo utilizado aí pelos magistrados do TJDFT, para tentativa de solução aí, extrajudicial, prévia, né? Agora, então, assim, ferramentas há, né? Tem essa do Gov, tem uma do próprio Judiciário, isso pode ser, de alguma forma, acoplado aí como uma funcionalidade. Porque eu acredito que realmente a do Judiciário ela impõe um pouco mais de respeito ali para com o consumidor, ele tem uma pressão, uma pressão maior para que a outra parte ali também ela se atente e busque conciliar do que simplesmente apenas uma Agora, essa questão que o pessoal do juizado aqui está fazendo de questionar se foi tentado ou não foi tentada a conciliação antes, me lembra um pouco a obrigatoriedade na Justiça do Trabalho da passagem pela Comissão de Conciliação Prévia, né? Que depois o Supremo declarou isso inconstitucional, a obrigatoriedade de passagem pela Comissão de Conciliação. E agora, com a reforma trabalhista, deu uma renovada aí no tema. Então, talvez possa se fazer, se fosse o caso, né, de você estudar esse tema, uma comparação até com a experiência da Justiça do Trabalho em relação ao que vem acontecendo. Eu, particularmente, acho que nós vamos caminhar para essas soluções extrajudiciais, né? As câmaras de arbitragem estão crescendo muito, as câmaras privadas de arbitragem estão crescendo muito, é um espaço de atuação para a advocacia. Conciliação, mediação são pautas que o CNJ vem trabalhando, só que isso, acredito que, num primeiro momento, vai andar separado do processo judicial eletrônico, por ser antes do processo judicial, e aí nós temos aquelas conciliações que acabam acontecendo já depois do processo instalado. A ferramenta para usar pode ser a mesma, né? Então, dentro dessa ideia nova de não pensar um processo único, mas pensar em microserviços que a pessoa vai utilizar em determinados momentos do processo, então eu posso usar a ferramenta para a conciliação antes, então desenvolvo uma ferramenta que já esteja desenvolvida, o CNJ tem uma, mas eu sei que outros tribunais têm algumas até já com mais soluções, mais integração entre documentos e audiência, por exemplo,
essa ferramenta pode ser utilizada na fase pré-processual e a mesma solução pode ser utilizada se, eventualmente, uma das partes, no meio do processo, apresenta uma proposta de acordo, né? Então, tendo sido encaminhada aí uma proposta de acordo, vamos marcar uma audiência para tentativa de conciliação, aí já uma conciliação processual dentro do processo, né? E aí eventual homologação. Então, quando a gente pensa o sistema não mais como um sistema único, mas como microserviços que vão sendo desenvolvidos para cada momento do processo e que os tribunais vão poder utilizar aqueles microserviços de uma forma que se comunique com aquela tramitação do processo que está acontecendo numa forma linear, petição inicial, abre a parte para manifestação da outra parte, citação, intimação e tal, depois vem uma primeira sentença, aí vem o recurso, vem aquela linha, né, do processo aparecendo dentro do processo eletrônico. E as ferramentas que vão ser utilizadas para cada um desses momentos processuais, desses atos processuais, vão ser desenvolvidas como microserviços. Então, hoje eu utilizo um sistema de peticionamento, que vale para o peticionamento tanto da inicial, quanto do recurso, quanto de um eventual recurso para contrarrazões, para todas as formas de inserção de documentos são por esse sistema de peticionamento, que hoje é o sistema A, e amanhã eu posso usar um sistema B, desenvolvido por outro tribunal, porque está mais simples, a forma de colocar dados é melhor. Nós temos limitações, por exemplo, em alguns sistemas, de tamanho do arquivo, né? Ou tipo de documentos que podem ser anexados, só pode ser anexado com PDF. Daqui a pouco tem um outro que diz, não, você vai poder anexar PDF, mas pode anexar JPG, pode anexar vídeo também, pode anexar áudio. Então, eu, tribunal, hoje estou utilizando esse sistema de peticionamento. Amanhã eu posso querer utilizar o outro, porque ele tem mais recursos. E eu vou migrando, porque as soluções vão sendo desenvolvidas como microserviços. O que eu espero? Que esse sistema de peticionamento gere um resultado que é uma petição inicial, a contrarrazão da parte, aí, ou o recurso, né? E o prazo de manifestação da parte contrária. E esses documentos serem juntados ao processo. Na hora que eu realizo uma audiência, seja ela de conciliação, uma audiência de julgamento ou uma sessão, que isso, de alguma forma, seja incorporado dentro do sistema, ou com o vídeo, ou com o áudio, com algum recurso, resultado que eu tenha daquela ali. Então, existe um sistema aqui que eu vou ter várias funcionalidades para alimentar esse sistema. E aí isso, Roberto, vai já para a sua pergunta, né, da questão da segurança, né, dos hackers e tal. O meu sistema é um sistema, que eu digo meu tribunal, né, é um sistema que eu tenho aqui toda a proteção em relação a ele. As aplicações vão ter também as suas seguranças de acesso, né? E aí a área de segurança da informação vai ter que verificar se, na hora de eu utilizar uma determinada funcionalidade, um determinado serviço, ele não está abrindo portas, brechas aí para a atuação de hackers. Então, pode ser que uma determinada solução, que até possa se apresentar como muito boa, um serviço desenvolvido por um determinado tribunal, colocado na plataforma que hoje existe, que é a plataforma do Poder Judiciário, plataforma de desenvolvimento de ferramentas do Poder Judiciário, para teste dos outros, esse serviço seja descartado porque ele abre realmente portas de hackers, para hackers, né? Então, eu tenho o meu sistema, que eu tenho toda a segurança em cima dele, já conheço, e eu vou buscar soluções que estão sendo desenvolvidas em diversos planos, pelos diversos tribunais e colocadas à disposição de todos. E eu vou ter que ver a compatibilidade dessa solução, dessa aplicação, desse desenvolvimento com o meu sistema, e se isso já não está gerando determinadas brechas aí indevidas, e até, de repente, devolver lá para os desenvolvedores, eu não vou utilizar a sua solução
porque a sua solução, apesar de ser muito boa, ela deixa uma fragilidade aqui no meu sistema que eu não consegui contornar, não consegui achar uma solução. E, de repente, o pessoal lá vai conseguir desenvolver, então, e melhorar e otimizar o seu sistema. Em relação ao JUS-BR ser incorporado ao GOV-BR, eu acho que seria o ideal, né? Se nós tivermos uma plataforma única de contato do cidadão com os órgãos do governo, isso seria o ideal. Agora, acho que é um sonho ainda um pouco distante, né? Porque nós não conseguimos integrar nem todo o executivo, nem todo o judiciário, que dirá a gente tentar fazer o mix disso aí. E existem algumas particularidades ainda no Poder Judiciário que muitas vezes elas não são tão essenciais para o Executivo. Então, eles não se preocupam com esse tipo de solução. Por exemplo, né, a questão dos prazos, o prazo, se a gente perder prazo no Poder Judiciário, é o desespero do advogado, né? Então, no Executivo, isso acaba sendo um pouco mais flexibilizado. No processo administrativo, isso pode ser, tem prazos, mas isso pode ser um pouco relativizado. E então, talvez o momento ainda seja de soluções separadas para os três poderes aí, mas o ideal é nós integrarmos no futuro, sim. Talvez, inicialmente, integrar o desenvolvimento do sistema do judiciário com os vários atores do Poder Judiciário, então, com as defensorias, com o MP, com a próprio sistema de OAB, haver uma integração maior aí, mas aí entra numa questão também de distribuição orçamentária, distribuição de recursos, como vão ser essas parcerias, né? Mas eu acho que quanto mais parecidos os sistemas forem, melhor, mais simples o acesso para o cidadão. E, por fim, a questão da transparência, a comunicação e a transparência entre os órgãos aí, eu particularmente sou de uma ideia de quanto mais transparente, mais claro, melhor, desde que não afete questões de segurança, né? Então, a gente sabe que tem determinados dados que não podem ser divulgados, não podem aparecer porque vão ou contra a liberdade das próprias pessoas, né, que estão dentro daqueles processos, daqueles autos, ou mesmo a segurança do próprio sistema. Mas dentro daquilo que puder ser transparente, que puder ser dado aí uma apresentação pública, eu não vejo grandes dificuldades. E aí os tribunais, dentro do Poder Judiciário, e os órgãos administrativos, essa questão de conversar entre um sistema e outro, isso tem que ser ajustado. Nós temos um problema de retrabalho, de custo de retrabalho e custo de comunicação muito alto ainda entre os diversos órgãos que compõem a administração pública, né? Isso é um problema grave que nós temos. Voltando lá agora para o professor Paulo, eu vou colocar aqui, professor, deixa eu ver se eu consigo compartilhar para a gente mostrar como ficou a estrutura da pesquisa, né? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Então, esse aqui é o livro, fruto da pesquisa, tá? da minha dissertação. Ele tem essa estrutura aqui, foram 4 capítulos, tá? A dissertação. Primeiro, acesso à justiça e sustentabilidade, um pouco do que nós conversamos, né? Aqui sobre a questão do acesso à justiça, os desafios ao acesso à justiça, e aqui foi analisada a comparação com a Agenda 2030, então, as limitações de internet que a gente tem, ou de energia elétrica, restrições para acesso ao sistema por conta das diversas configurações, isso tudo que a gente conversou um pouco aqui, para chegarmos, então, num
acesso eletrônico à justiça ideal, como deveria acontecer, vantagens e desafios do processo eletrônico, né? As vantagens, a questão da possibilidade de eu estar aqui em Brasília protocolando uma peça lá no Rio Grande do Sul, ou de lá para cá, da Amazônia, peticionar aqui, você tem essa territorialidade aí rompida, né? Você pode, então, atuar em todo o país, a instantaneidade e várias vantagens e desafios, algumas limitações que nós ainda temos, para chegar numa ideia que eu chamo, então, de acesso à justiça sustentável, a partir de uma comparação com alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. Aqui eu falo especificamente dos modelos, no capítulo 2, do processo eletrônico, né? Todo um histórico que nós passamos aqui de quando se pensou o processo judicial eletrônico, a legislação que possibilitou a migração para o processo judicial eletrônico, as diversas resoluções do CNJ, até o atual modelo, com essa última resolução 385, que é de 2020, que propõe, então, essa ideia dos microserviços. E aí eu entro, então, nesse problema de o judiciário estar olhando muito para o desenvolvimento do PJE. Mas e como está o usuário? O usuário está satisfeito com essa a forma com que o PJE está sendo desenvolvido, e aí eu apresento, então, uma pesquisa que foi feita, que foi essa que o professor Paulo mencionou, com os magistrados do TJDFT, né? E aí o primeiro bloco fala, então, da segurança no PJE, depois da identificação dos usuários, e depois tem algumas perguntas relacionadas aí à segurança, né? Qual a forma... primeiro foi a identificação, depois a questão de segurança, depois a iteração do usuário. E aí eu apresentei o resultado da pesquisa em gráficos, né, numa série de gráficos. Então, a primeira delas, qual a forma de acesso utilizada, né? A grande maioria dos magistrados que responderam que era certificação digital. E aí, esse usuário e senha aqui com duplo fator de autenticação é aquele modelo que alguns bancos utilizam, que você tem um login, uma senha, quando você acessa o sistema, ele verifica se é você mesmo mandando para o seu smartphone um código que você tem que digitar aquele código de acesso. Esse modelo está sendo implementado como piloto aqui no TJDFT em alguns juizados. Então, esses magistrados que responderam aqui, que já utilizavam esse modelo, é porque participavam desse projeto piloto, né? E aí o número, inclusive, aqui, ele foi superior à quantidade total de respondentes da pesquisa, porque alguns utilizavam as duas formas, né? Na sua percepção, você considera a transmissão de dados no PJE segura? E aí, para nossa surpresa, aí até 60% do pessoal considera seguro. Então, essa preocupação que nós temos que ter nos meios virtuais, né, na tramitação de dados em meio virtual, de ataques de hackers, de preocupação com perda de dados, parece que está sendo bem administrado pelo pessoal da área de tecnologia da informação dentro do Poder Judiciário, né? Porque 60% disse que se sentia seguro, 35% não tinha aí como informar, não se sentiu confortável para dizer nem que sim, nem que não, mas só menos de 5% é que acham que há falhas, riscos aí no PJE. E aí, nesse ponto aqui, né, um comentário de algumas pessoas que eu conversei, e a gente lembrou, inclusive, na defesa da dissertação, existe sim o risco de hackers eventualmente atacarem o sistema, mexerem. E isso vai acontecer sempre. Os ataques são diários, tem sempre gente tentando invadir e burlar. Agora,
quando eu tinha processo físico, talvez o risco de perder um documento, o risco de um processo se perder, fosse maior do que hoje é o risco enfrentado. Eu lembro no TST de situações inusitadas de juízes convocados para atuar como ministro no TST, que eram do do TRT do Rio de Janeiro. E eles pegavam os processos físicos, mandavam para o Rio de Janeiro para que a sua assessoria fizesse as minutas, analisasse o processo e devolviam para o TST para julgamento. Pegou fogo num prédio do TRT do Rio de Janeiro. E aí, dentro desse andar, gabinete de um dos juízes convocados que tinha processo do TST lá. Aí, na época, o pessoal, a gente intimando as partes para trabalharmos com a restauração de autos. E as partes para juntarem as peças, o pessoal dizia, mas estão restaurando o meu processo por quê? Aí até você explicava a parte, o seu processo estava passeando lá no Rio de Janeiro com um magistrado e pegou fogo naquele incêndio do Rio de Janeiro, que era no TRT, afetou processos que estavam no TST. Então, assim, risco a gente tem, né? E talvez no processo físico eles pudessem ser talvez até maiores do que a gente tem hoje de um eventual ataque hacker, e o pessoal da área de TI trabalha continuamente para isso. Banco hoje a gente trabalha, é o nosso dinheiro. A maioria dos bancos hoje é virtual, a gente trabalha com aplicações virtuais, e você tem que saber medir e fazer a gestão desses riscos, né? Então, parece que o pessoal está conseguindo passar aí uma sensação de segurança. E aí entra assim, no nível de satisfação com o PJE, e aí, dentro desse nível de satisfação, são várias perguntas, né? São, ao todo, 15 perguntas que foram feitas, desde a utilização, se você entende que ele é de simples utilização ou não, e aí as respostas aqui foram bem divididas nesse ponto, né? E o PJE tem alto índice de disponibilidade, de estabilidade, como está funcionando, e aí aqui em Brasília, pode haver uma distorção quando a gente faz uma pesquisa desse tipo, só com o Poder Judiciário de Brasília, porque, em geral, nós temos, né, uma rede boa, né? Saiu até uma pesquisa ontem falando do acesso dos usuários de internet no Brasil, e nós temos a melhor rede, ainda que o professor Paulo hoje esteja com problema massivo, né, de acesso massivo lá na residência dele, e a Vivo, então, esteja aí com um problema para fornecer a internet. Isso não é uma coisa que não acontece no dia a dia, não é uma coisa tão comum, né, aqui no DF, de vez em quando a gente fica sem sinal, mas não é um problema como em algumas outras regiões. Então, aqui no DF hoje nós temos um acesso bem tranquilo em relação à internet, e isso acaba se refletindo na disponibilidade, na estabilidade do sistema utilizado aqui. Aí foram várias perguntas, foram todas consolidadas nessa forma de gráfico, né? Ao final, algumas perguntas provocativas, que eu já tinha meio que ideia da resposta, e elas se confirmaram, em especial no que diz respeito à utilização por deficientes visuais, né, e deficientes auditivos, que o sistema não é compatível, e eu fiz só para perguntar, para ver se as pessoas tinham ideia. A grande maioria não tinha ideia, não sabia se tinha essa compatibilidade ou não, porque não dependia disso, né? Mas mostrou, então, que o sistema não tem ou não divulga essa compatibilidade. E aí, além dessa pesquisa, eu fiz uma pesquisa, que essa foi aplicada no TJDFT, a outra pesquisa eu fiz junto à ouvidoria do CNJ, com os dados que a ouvidoria tinha, os relatos da ouvidoria, encaminhados à ouvidoria do CNJ de 2015 a 2019, sobre PJE. Desde reclamação, informação, solicitação, denúncia, pedidos de acesso à informação, a ouvidoria do CNJ, então, recebe relatos, né, e manifestações
em relação a todo o Poder Judiciário, e eu consegui que eles filtrassem para mim lá e me encaminhassem a um levantamento que eles já tinham, e aí eu consegui, de forma mais simples, isso lá, não precisei nem me valer de lei de acesso à informação, mas era um caminho também. Mas eles já tinham esse dado lá levantado, das demandas que chegam ao CNJ, aquelas relacionadas ao PJE, definidas aí por alguns parâmetros que eles tinham levantado, né, e me passaram. E aí deu para ver que a grande maioria dos relatos está ligada, então, a reclamações em relação ao sistema, e aí de várias ordens, né, de todos os tipos, mas que esse número vem reduzindo ao longo do tempo. Então, em 2015, nós tínhamos, por exemplo, 110 reclamações, esse número subiu até 2017, mais ou menos, uma quedinha ali, 2016 foi o ano que teve mais, mas nos últimos anos esse número vem caindo, né? Ou seja, as pessoas estão se acostumando ou se conformando com o PJE, e estão aprendendo de alguma forma a usar, vendo que é um caminho sem volta, né? Então, aqui uma outra forma de apresentação dos dados, né, especificamente em relação a 2018, detalhando como que esses dados que chegaram aqui em 2018, essas 106 relatos aqui foram trazidos, né? E a partir daí, então, é que eu concluí com o produto final da dissertação, né, com 3 propostas que são contempladas no produto final. A criação do portal único, que é o JusBR, uma padronização do sistema para a disponibilidade do sistema, porque isso é um problema para os advogados, que gera uma angústia muito grande para os advogados, para os usuários externos, né, um membro do Ministério Público também, porque você não sabe se o sistema está fora do ar, porque o problema de acesso é aqui na minha residência, ou se é o sistema que está fora do ar lá no tribunal. E isso não é padronizado, né? E aí isso gera problemas, em especial no último dia do prazo. Meu prazo vai ser prorrogado, não vai ser prorrogado? E tem tribunais que utilizam um critério que, se o sistema ficar fora do ar por culpa do tribunal por 30 minutos, o prazo já é prorrogado. Outros utilizam um prazo de 2 horas, outros até de 6 horas. Então, se o sistema ficar fora do ar só por meia hora, por 45 minutos, o prazo não é prorrogado. Aí o advogado não sabe o que vai acontecer, se ele vai poder peticionar amanhã ou não. Então, dentro do modelo apresentado, da proposta apresentada do produto final, uma das sugestões, além de criação do jus.br, é uma padronização da disponibilidade do sistema e, por fim, a questão da acessibilidade digital, de desenvolvimento dessas ferramentas, desses microserviços que permitam aos usuários com algum tipo de deficiência também atuar. E aí a gente pensa assim, mas será que o custo disso não é mais alto? E sempre há uma discussão grande em relação ao orçamento, né? Desenvolver uma ferramenta, quantas pessoas vão utilizar, não vão utilizar. Os últimos dados aí da OAB mostram que nós temos um número já significativo hoje de advogados cegos, né? E outro já número significativo de advogados deficientes auditivos, né? E eles têm limitações para acesso ao PJE. Aí é uma questão de definição de política pública, né? A questão de inclusão dessas pessoas. Será que na hora que eu estou com uma audiência, o magistrado falando num sistema virtual, não é possível eu colocar uma legenda, se eu já consigo hoje em aplicações de lives colocar uma legenda gerada automática, né, por ferramenta? Então, para facilitar que um deficiente auditivo acompanhe uma audiência, ou colocar, como já tem em algumas aplicações, e o executivo tem trabalhado muito forte nisso, né, com
numa audiência virtual que tenha um tradutor de Libras, né, para que o advogado ou a parte mesmo, né, que é deficiente auditiva, possa acompanhar, e também para o deficiente visual, a questão de leitura de telas. Hoje em dia, a gente sabe que vários programas de computador fazem a leitura das peças para as pessoas com deficiência, né? E visual. E hoje o PJE não tem uma ferramenta desse tipo. Quando a gente pensa que as soluções vão ser desenvolvidas em microserviços de forma espalhada, dá para a gente pensar que um determinado tribunal pode ficar responsável por desenvolver essa funcionalidade e depois repassar isso para que todos possam utilizar. Então, são esses 3 pontos que são abordados nessa proposta aí de regulamentação do portal JusBR, dentro dessa filosofia de microserviços, microaplicações e cooperação entre os diversos tribunais para desenvolvimento dessas funcionalidades. Então, essa é a solução final, né, o produto final da dissertação de mestrado, que acabou virando, então, o livro. Perfeito. Abrimos, então, para perguntas para quem quiser, seja falando, seja escrevendo no chat. Estamos caminhando, então, para o encerramento. Eu pediria que quem quiser pegue o microfone, preferência. Colocou-se aqui também o formulário, tá? Para quem está participando, a presença para marcação. Está lá no chat, deem uma olhada. Eu gostaria de comentar um pouquinho que o trabalho do Léo foi um trabalho bastante relevante e é uma espécie de retrato do mestrado do IESB. É um retrato que mostra uma pessoa que está atuando no mundo do mestrado profissional em cima de uma situação que está ligada à sua atividade profissional. Né? O Léo também tem uma formação na área técnica também, né, em engenharia, e essa atuação trouxe para ele uma melhoria, no sentido de se tornar mais capaz para o exercício das suas atribuições técnicas e também de levar para a sociedade um exemplo concreto do que pode ser melhorado. Né? A questão do trabalho do Leonardo também mostra essa visão de que você pode fazer algo acadêmico, e aqui a coleta de informações foi um adicional muito relevante, porque vai te dar uma noção do que as pessoas estão pensando sobre aquele serviço que você está tratando, e, por fim, você propor uma solução, um produto que vai melhorar aquele ecossistema no qual você está tratando da temática. Eu coloco também que na próxima semana nós começamos o nosso curso de forma tradicional. Então, às 8h30, né, no link de acesso que vocês têm lá no ambiente do Google Classroom. Eu indago aqui também no chat se vocês já acessaram o Google Classroom ou ainda nunca o fizeram, principalmente os colegas que estão chegando agora, né? Desirê, quer fazer alguma colocação, Desirê? A Desirê é uma colega de vocês que já está há um tempo aqui no mestrado. É veterana, né, Desirê? Sim. Desirê quer fazer alguma colocação? Fica à vontade. Eu acompanhei aqui já. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bem. Sim, perfeito. Acompanhei a palestra, eu gostaria apenas de parabenizar o Peter. Nós já havíamos participado dessa apresentação, uma apresentação similar com relação ao PJE que ele fez para a nossa turma especificamente, do professor Paulo, no semestre passado. E, Peter, muito obrigada, a explanação foi ótima, assim como da primeira vez, só tenho a agradecer aí a
a sua experiência na prática ajuda muito a explicar, né, o que os advogados passam com esses problemas de PJE e as especificidades, né? Muito obrigada. Obrigado a você pela paciência de assistir mais uma vez aí Não, ótimo. E, assim, eu estou à disposição sempre, falo com o professor Paulo, se depois o professor quiser combinar um outro dia, um horário mais curtinho, até para passar para o pessoal como foi aplicada a pesquisa, o formulário, a questão de montar o Google Forms e os resultados que podem ser coletados lá, estou à disposição. E dos colegas aí também, o meu contato eu vou colocar aqui no chat, se alguém aí está começando a desenvolver os seus trabalhos de conclusão também. Tem gente que faz essa disciplina no primeiro semestre do mestrado, tem gente que já faz mais para o fim, né? Então, vou colocar aqui o meu telefone, e aí é o WhatsApp. Fiquem à vontade para eventuais dúvidas, dicas aí que tiverem precisando ao longo desse processo do mestrado, que é um processo que nos demanda um bom tempo aí, mas o resultado é muito satisfatório, é muito gratificante depois, em especial quando a gente consegue fazer algo, e acho que isso o mestrado profissional ele tem de diferencial em relação ao acadêmico, algo que pode vir a mexer mesmo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Então, tem colegas aqui no mestrado que fizeram propostas legislativas e que já estão tramitando na Câmara Federal, na Câmara Legislativa, e a gente vê que a gente pode efetivamente dar contribuições aí para a sociedade como um todo, né? Não ficar só numa situação de pesquisa acadêmica, mas uma pesquisa aplicada, que a gente pode ver o resultado. Então, esse fruto do mestrado profissional ele é muito gratificante. Pois não, Vitor? Bom dia, pessoal. Deixar primeiro os parabéns aí para o Leonardo pela excelente apresentação. Leonardo, é mais uma questão de uma área de interesse, já que você é da área de tecnologia também, aproveitar só para colher sua visão e possíveis interfaces que podem ter com o seu tema, mas a questão de utilização de ferramentas de inteligência artificial, de jurimetria, coisa mais assim, no sentido de inteligência de dados, além do que seria ali o PJE, que a rigor é mais um sistema de acesso, né? Como é que você enxerga a evolução desse tipo de ferramenta, que acredita ali que o PJE vai ser um facilitador e um grande difusor aí desse próximo nível, assim, né, digamos, de um nível mais de inteligência de utilização dos dados que vão estar digitalizados? E até aí uma provocação, se a gente evoluindo para essa digitalização e para a utilização de ferramentas computacionais, se a gente não pode acabar gerando uma certa quebra aí de isonomia pelas pessoas que vão ter o domínio dessas ferramentas contra as que não vão ter, pensando aí em processo entre partes. Sim, perfeito. A questão do uso da inteligência artificial, eu particularmente sou um entusiasta, né? Eu sempre defendi e lembro lá no passado fazendo programações mínimas para preenchimento de formulários de forma automática, né? Sem ainda uso de inteligência artificial, mas para agilizar os resultados, que pensando na ideia da celeridade que a gente tem que apresentar. E hoje nós temos o último levantamento que eu peguei também, porque eu trabalho hoje no CNJ como assessor de um dos conselheiros, né? Minha área é na assessoria jurídica. E esse conselheiro especificamente não está atuando na comissão de informática. No passado eu já trabalhei com outros, então eu não estou tão por dentro assim do que vem acontecendo no dia a dia lá na comissão de informática. O último levantamento que eu tenho do semestre passado, do começo do semestre passado, é que nós tínhamos hoje em desenvolvimento nos diversos tribunais, dentro desses microserviços que alimentam o PJE aí,
eram 52 aplicações de inteligência artificial, né? Então, eu acredito que esse número já deve ter crescido muito. E aí, uso de inteligência artificial para vários momentos dentro do processo. Vários deles relacionados à otimização de sentenças, né? Então, busca na jurisprudência do próprio magistrado de casos semelhantes que ele já tivesse analisado para apresentar propostas de decisões, de sentenças ou de votos, com base nos entendimentos anteriores do próprio magistrado, até situações de degravação de audiências e colocação de aqueles marcações, né, dos pontos da audiência. Então, várias aplicações de inteligência artificial. Eu acredito que é um caminho também, tal qual o PJE em volta, e que nós vamos ter aí, em breve, decisões, talvez minutadas por robôs. Sim. Agora, acredito também que nós não vamos conseguir fugir de uma análise final do magistrado, nem que seja para confirmação daquela decisão que o robô fez. E muitas vezes aí o índice de acerto do computador está superior, né, em decisões simples ao que os próprios assessores fazem, ao que as próprias pesquisas aí que o pessoal de apoio vem fazendo, né? Um risco que a gente corre, sim, é de, quando a gente pensa nos atores do outro lado, né, os advogados, com inteligência artificial, também terem possibilidades aí de uma... Não acredito nem num direcionamento, mas de um encaminhamento a partir do momento que eu sei qual o posicionamento daquele magistrado para onde foi distribuído o meu processo, eu ter mais condições de enfrentar a parte contrária do que aquele que não tem. Mas isso é algo que já acontecia no passado em relação aos escritórios maiores estruturados e que tinham um pessoal de suporte, de pesquisa maior e que estavam, muitas vezes, do outro lado, com uma parte que não tinha todo esse apoio, né? Então, eu acho que assim, as soluções de tecnologia elas geram muito debate, muita discussão, mas elas não são tão diferentes das soluções que a gente consegue sem a tecnologia. Elas otimizam o tempo, muitas vezes, e aí geram um certo susto nas pessoas por conta da velocidade que pode ser implantado, mas elas retratam também as discrepâncias que a gente tem na sociedade como um todo. Então, aqueles que puderem fazer investimento em tecnologia, no passado eles faziam investimento em outras áreas e que conseguiam também o resultado. Então, a discrepância talvez ela não seja por conta da tecnologia, ela seja uma coisa meio que existe na sociedade, né? Então, não consigo, não gosto de olhar a tecnologia aí como um potencial problema para maximizar essas diferenças. Eu acho que elas já existem. E nós temos, de alguma forma, tentar combatê-las, mas não reduzindo ou impedindo aí o avanço da tecnologia. Acho que não é por aí o caminho. Observando aí também para fechar, então, eu ia agradecer a participação de todos. Durante as nossas aulas, a gente vai procurar tratar também desses aspectos de inovação, né? Que constitui um objetivo de desenvolvimento sustentável, conforme já mencionado, um elemento da Agenda 2030, a questão da inovação, que vai passar, seja pelo aspecto aí da inteligência artificial, seja pelo aspecto dos contratos inteligentes, seja pelo aspecto do blockchain
seja pelo aspecto do amplo acesso ao governo eletrônico, né? A semelhança do que acontece em alguns países, como a Estônia, também são temáticas do nosso curso. E a gente vai aprofundar isso ao longo do semestre. Então, agradeço a todos e a todas, Leonardo, especialmente aí pela sua disponibilidade e pela possibilidade de estar divulgando a sua obra, que é fruto da nossa experiência de mestrado sendo transformada, então, numa experiência comunitária e também ensejo a todos que participem dessa atividade de promover o livro do Leonardo, né? Comprando ele e passando aí para os parentes também para que possam adquirir. O Roberto fez uma indagação. Com relação à próxima aula, a gente vai ter o acesso via lá o Google Classroom. Aí eu acredito que vocês vão ter outras experiências, porque a nossa aula vai ser na próxima sexta, né? Mas vocês certamente já vão ter aulas aí na segunda, na terça, na quarta, e aí o pessoal vai explicar para vocês, tá? Mas basicamente é uma plataforma, e hoje a gente falou muito de plataforma, né? Então, a plataforma Google Classroom é uma plataforma educacional em que você vai ter uma sala de aula, uma para cada professor, né? Uma sala virtual, e nessa sala você tem lá um link que você clica, e esse link que você clica vai estar escrito assim, Google Meet, sala de aula. E aí você vai clicar nele, e a gente, por meio do Google, que é esse mesmo instrumento que a gente está usando aqui, né? Igualzinho, vocês vão ter lá o link já pré-estabelecido. Ok? Qualquer dificuldade, eventualmente, a gente coloca nos grupos dos mestrados, tá? A gente coloca o link também lá. Mas acredito que não vai ter dificuldade nenhuma. Tudo bem, pessoal? Professor, só uma última coisa. O Roberto tinha perguntado aqui como que acessa a Agenda 2030. Eu já coloquei o link lá no chat para todo mundo. E essa última manifestação do Vitor aí, em relação à inteligência artificial e as diferenças que isso pode trazer, o professor Paulo colocou a questão da inovação, e nós hoje, no curso de Direito do IESB de graduação, nós temos uma disciplina que eu estou ministrando, que trata justamente desses pontos que o professor Paulo falou, e que eu acredito que os colegas todos que são formados em Direito não estudaram, e que a meninada que vem aí agora, né, que vai sair dos bancos da faculdade, já vem com formação nessa área. Então, a gente estuda junto lá smart contracts, as moedas digitais, blockchain, tudo isso que o professor Paulo falou, hoje é estudado. O próprio PJE é objeto de preocupação já na graduação, de preparar a questão da inteligência artificial na graduação. Os meninos aí, o pessoal que está hoje se graduando em Direito, já tem formação em áreas que eu particularmente, quando estudei o curso de Direito, não estudava, né? Não estudávamos na faculdade de Direito, porque algumas delas nem existiam, né? Então, são novas, e essas inovações estão rapidamente sendo ajustadas, e o curso de graduação do IESB se preocupou com isso, e hoje os nossos alunos aqui do IESB já estudam esses temas como temas reais, coisas que eles vão mexer no dia a dia, né? Contratos inteligentes, moedas virtuais, questão de inteligência artificial dentro da sua profissão é hoje uma realidade. Obrigado, professor Paulo, pela oportunidade, mais uma vez, e estou sempre à disposição. Obrigado para todos, então. Bom dia aí, saúde, paz e amor. Até a próxima. Tchau. Tchau, obrigada.